Fala pessoal, beleza? Nessa videoaula eu vou mostrar para vocês como mixar voz e violão utilizando apenas dois plugins que utilizam a inteligência artificial para nos auxiliar em todo o processo de mixagem, que são os plugins da Isotope, o Neutron e o Nectar. Então, se você estiver interessado em saber, permanece aí que depois da vinheta a gente continua. Nós temos aqui o violão 1, o violão 2 e a voz. Vocês vão perceber, eu vou dar o play para vocês poderem ouvir, e aí é interessante que vocês estejam utilizando um fone de ouvido para ter a real percepção sonora de tudo que eu vou mostrar para vocês nessa videoaula. Vocês vão perceber que tem muito vazamento da voz na captação dos violões e muito vazamento do violão na captação da voz. Até porque foi tudo captado com o microfone, nada plugado, então vocês vão perceber que tem muito vazamento. O que também não interfere em nada, vocês vão perceber que a qualidade que a gente consegue ter aplicando esses dois plugins e realizando o processamento da maneira correta é um resultado muito legal. Eu vou dar o play então para a gente poder ouvir um trechinho, depois a gente continua. Vamos lá! Só o violão 1. Violão 2 e a voz. Todo mundo. Lembrando que os plugins que eu vou mostrar nessa videoaula eu vou deixar o link para download aqui embaixo na descrição desse vídeo. Vamos começar então insertando os plugins. Vou clicar aqui em FX. Vou utilizar o Neutron para o som dos violões. Então, vou dar um duplo clique aqui. Eu estou utilizando a versão 4 do Neutron. Vou aqui copiar e colar o Neutron para o outro violão. Basta clicar e arrastar. E aqui na voz, nós vamos no Nectar, que é exatamente o plugin específico da Isotope para processamento de voz. O Neutron é específico para o processamento de sons de instrumentos musicais. Vamos começar por esse violão aqui de cima. Vou abrir o plugin. O que eu vou fazer para vocês aqui é o seguinte: eu vou utilizar a inteligência artificial desses plugins para nos auxiliar no processo de mixagem do som desse violão e da voz. Então, como é que a gente faz isso? Eu vou clicar aqui nessa ferramenta, ele vai pedir, como vocês estão visualizando aí, para eu tocar o áudio na qual esse plugin está insertado, para que ele possa fazer a leitura e trazer um resultado, um processamento para a mixagem desse violão. Então vamos lá dar o play. Pode ser solado, pode ser também ouvindo a música toda, sem problema algum. Mas vamos fazer solado mesmo. Ele começa a identificar o som. E já trouxe aqui o resultado. Vamos começar falando rapidamente aqui dos recursos, porque são muito interessantes. Depois eu vou dar o play, a gente vai ouvindo e fazendo algumas alterações para chegar no resultado mais interessante dentro dessa proposta aqui. Aqui nós temos logo de cara o balanço tonal. Essa curvatura que vocês estão visualizando em laranja é o balanço tonal. É uma equalização baseada no balanço tonal desse som, dessa informação sonora. Nós temos aqui o grave, o médio grave, o médio agudo e o agudo. Você pode interferir na intensidade da aplicação desse balanço tonal e você também pode fazer algumas alterações. Por exemplo, ele identificou corretamente que é um violão, está aqui na opção Guitar, porém, percebam essa curvatura aqui, como se fosse uma equalização, que se eu selecionar uma outra opção aqui, ele vai alterar. E o mais interessante é o seguinte: essa configuração aqui ela funciona muito bem pensando no som do violão dentro da mixagem de uma música completa. Uma música com bateria, com baixo, com piano, com outros instrumentos. Já pensando em apenas voz e violão, eu acho que esse balanço aqui ele funciona melhor. Ele deixa o som um pouco mais encorpado. Percebam que a diferença é bem perceptível. Vamos lá. Dessa maneira. Olha o som, como é que já ficou um pouquinho diferente. Ele trouxe mais agudo e mais corpo, mais grave para o som desse violão. Ó. Logicamente que isso vai variar, essas configurações vão variar de acordo
com o som na qual você estiver processando e também da música como um todo. Então eu vou deixar aqui nessa opção, eu tenho aqui o punch, o efeito e a largura estereofônica. Posso dar um pouquinho mais de punch, visualmente a gente já identifica também, ó, que ele inflou um pouquinho, né, a imagem, significa que o som vem com mais punch. Vou só diminuir um pouquinho. Posso interferir no ataque e no sustain. Aqui eu posso interferir para aumentar ou diminuir essa distorção que ele está incluindo ali, essa saturação, né? Posso também manipular por aqui, selecionando outros modelos de saturação. E aqui trabalhar com a largura, ó. Olha como é que o som abriu. Eu vou abrir só um pouquinho dessa maneira. Agora, caso você queira ser mais detalhista nas configurações do que ele trouxe para você, basta você vir aqui, ó, clicar nessa opção e aqui vocês vão identificar que ele insertou os módulos, o Sculptor, o equalizador, compressor, compressor 2 e o Exciter. Você também pode clicar aqui e insertar os outros módulos que estão sobrando, mas nesse caso a gente vai seguir a linha de raciocínio do que ele fez aqui com a inteligência artificial. O Sculptor nada mais é do que um equalizador com inteligência artificial, percebam só. Ele vai equalizando de acordo com aquilo que está soando, aquele som que está tocando. Pode aumentar ou diminuir. Posso trabalhar aqui com a tonalidade mais alta, mais agudinha, mais grave. E a velocidade de atuação também, ó. Além do Sculptor, vocês podem também trabalhar com os outros módulos. Aqui no Sculptor, caso você queira selecionar a banda de frequência na qual você queira atuar, sem atuar nas frequências completas, basta vir aqui nas extremidades e arrastar, tá vendo? Poderia, por exemplo, trabalhar só nas médias frequências e não atuar nos graves nem nos agudos, ó. Mas nesse caso eu vou deixar aberto mesmo. Apesar que aqui, ó, eu não quero que ele filtre esse gravezinho ali, ó. Então eu vou deixar dessa maneira assim, ó. Quero um som mais encorpado mesmo, já que é apenas o som de um violão com voz. O equalizador inclui um high pass em 34 Hz, uma banda de equalização aqui, um filtro, né, em 233 Hz. Subiu um pouquinho aqui as frequências em 1700, 1800 Hz. Tem aqui um módulozinho de equalização dinâmica, atuando ali próximo de 7500 Hz. E puxou um pouquinho das altas frequências a partir de 10.000 Hz, um filtro shelf. Aqui um compressor multibanda, banda médias e grave e banda das altas frequências com um corte em 3.7 kHz. E aí você pode também alterar. Qualquer configuração aqui você pode estar modificando de acordo com a sua intenção, né? De acordo com o som na qual você está processando. E se você identificar que precisa alterar, você vai alterar. Essa banda aqui de compressão, um ataque de 26 milissegundos, um ataque relativamente lento, taxa de compressão quase 4:1, 3.8:1, e um release relativamente rápido de 100 milissegundos, 105 milissegundos. Aqui a gente identifica o quanto que ele está comprimindo, nessa banda aqui de médias e grave. E aqui, os agudos, nós temos aqui o threshold bem baixo, ó, o que estaria comprimindo bastante. Nós temos aqui um ataque de 10 milissegundos, um ataque mais rápido, um release de 211 milissegundos, um pouco mais lento do que esse caso aqui, né? Deixa eu tirar o solo. Só que a taxa de compressão é mais baixa, chegando ali próximo de 2:1. Por isso que não comprime tanto, apesar da gente identificar aqui, ó, que está comprimindo ali em torno de -8, -9 decibéis. Um segundo compressor, que enfim, tem essa compressão aqui nos graves, um corte ali de 200 Hz, aí os médios e as altas, com um corte ali em 6.000.
Aqui ele deu um pouquinho só de punch, uma compressão bem leve, como vocês estão visualizando. Aqui um pouquinho de punch também. E aqui também a mesma coisa, uma configuração relativamente bem parecida entre essas três bandas de compressão. E utilizando exatamente o punch, não essa configuração vintage nem moderna. Aqui ele já partiu para o punch, para essas três opções. E um exciter. O exciter aqui você pode aumentar ou diminuir a saturação. Trabalhar também com uma saturação mais agressiva. Ou mais clássica. E trabalhar aqui selecionando o tipo de saturação. Ó. Deixa eu aumentar aqui. Aqui a mixagem do quanto que você quer da aplicação desse efeito. E basicamente foi isso. Lógico que tem muitos outros recursos, muitas outras configurações. Aqui eu estou dando uma passada geral, interferindo um pouquinho em cada parâmetro, mas bem sutilmente. Agora a gente vai fazer o mesmo com o segundo violão, só que eu vou passar de uma maneira mais rápida. A gente vai aqui chamar o plugin e fazer o mesmo processo. Vamos lá. Ele começa a identificar o áudio e trouxe aqui o resultado. Eu vou fazer o mesmo, trazer aqui para essa configuração um pouquinho mais de punch, abrir um pouquinho ó, a estereofonia, cortar aqui também o filtro, né, para não ficar filtrando ali o subgrave, apesar de ter muito pouca presença, mas pelo fato de ser apenas som de violão e voz, eu quero um pouquinho mais de corpo nos graves. O equalizador muito próximo da outra equalização, um compressor também muito próximo do que foi feito aqui nesse outro violão, até porque a sonoridade é muito parecida. Esse outro compressor de punch e o exciter. Então basicamente é isso. Eu vou bypassar o nêutron desses dois violões para a gente fazer o comparativo do antes e do depois. Olha a diferença, é bem perceptível. Vamos agora fazer o processamento dessa voz utilizando o Nectar, mas antes vou pedir para você deixar o seu like, se inscrever aqui nesse canal. Não esquece de deixar marcado o sininho para não perder nenhuma novidade, porque toda semana tem vídeo novo. Caso você queira se aprofundar nesse conhecimento de mixagem, masterização, aprender a utilizar diferentes equipamentos, plugins e ter um conhecimento mais vasto em relação a isso, para que você possa aplicar isso nas suas produções ou mesmo ter uma nova profissão e ganhar um dinheiro fazendo a mixagem e a masterização para outros artistas, vou te aconselhar a conhecer o meu curso de mixagem e masterização, que eu vou deixar o link dele aqui embaixo na descrição desse vídeo. É um curso muito bem avaliado, tenho certeza que ele será muito útil para você. Eu tenho outros dois cursos também, um de produção musical e um de produção de VS, então se você estiver interessado, só clicar nesse link que aparece aqui embaixo. Voltando aqui, vamos processar a voz. A voz é o seguinte, logicamente, eu vou selecionar um trechinho aqui onde que a voz está sendo executada e não nesse trecho aqui onde só tem o som do violão. A gente vai dar o play nessa região aqui e pedir para o Nectar fazer o processamento. Nesse caso, vou selecionar essa ferramenta aqui, que é o Vocal Assistant. Vou selecionar essa primeira opção, Next. Vou decidir se eu quero utilizar os módulos Vintage, Moderno ou se é para diálogo. E aqui se é uma intensidade mais light, moderada ou mais agressiva. Vou deixar essa configuração que já está aqui e agora a gente vai ouvir o processamento sendo feito através do Nectar nessa voz. Vamos lá. To those who believe in the things we cannot see, may God provide you everything you need. Good or bad, right or wrong, and nothing in between. To those who believe in the things we cannot see,
May God provide you everything you need. Vou clicar aqui para aceitar. E o resultado que ele nos trouxe foi o seguinte: o pitch não acionou, o gate também não, posso até deletar esse módulo. Temos um equalizador, um de-esser, um outro equalizador, um compressor e temos aqui, por último, um reverb. Vou dar o play para a gente ir ouvindo e identificar o que foi feito. Vamos lá. Então, o primeiro equalizador que ele aplicou é um equalizador mais corretivo. Ele faz ali só alguns filtros, né, para deixar o som um pouquinho mais flat, entre aspas, um som um pouquinho mais natural. Nós temos aqui uma equalização no grave, 291 Hz, outra aqui em 874 Hz, tudo muito suave, como vocês estão percebendo, né? Aqui em 1448 Hz e aqui nas altas frequências, quase ali 9000 Hz. Basicamente é isso. Aqui a única coisa que eu faria, talvez, é trazer um filtro de high pass. Ó. Poderia aqui selecionar um filtro de high pass dessa maneira e cortar ali talvez, como é uma voz feminina, 150, 160 Hz, para cortar um pouquinho dessa sujeira, já que eu estou deixando esses violões com o corpo mais presente. E aí, logicamente, eu deixo o som no geral, quando a gente somar essas informações de áudio, a gente vai ter um som um pouquinho menos grave, um pouquinho mais limpo. Depois a gente pode até fazer um comparativo. Vamos deixar dessa maneira então. Aqui um de-esser para cortar a sibilância. Ali a partir de 4.5 kHz. Um outro equalizador, esse já é uma equalização de timbragem. Puxou aqui as médias para dar presença na voz. Um compressor. Aqui já é um compressor limitando, né? Porque tem uma taxa de compressão de 10:1. Isso daqui já é limitação. Um ataque bem rápido, 0.3 milissegundos. Um release lento, de 300 milissegundos. Aqui o ganho, em 0 dB, não interferiu. E o reverb. Se você quiser interferir na quantidade de reverb, você pode vir aqui, ó, nesse fader de mixagem, tá ali 8, mantém o Ctrl pressionado e vai trazendo para mais ou para menos, ó. Trouxe ali para 18, esse fader de mixagem do reverb. Vamos agora somar com todo mundo para a gente finalizar essa videoaula. E aí o que eu vou fazer? Eu vou bypassar e a gente vai fazer o comparativo do antes e do depois. Então vamos ouvir aqui como é que está soando todo mundo. Eu vou bypassar os plugins para a gente fazer um comparativo. Olha a diferença. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Caso tenham gostado, se quiserem, deixem o seu like, se inscreva aqui nesse canal, deixa marcado o sininho para não perder nenhuma novidade, porque toda semana tem vídeo novo. Caso vocês queiram se aprofundar nesses conhecimentos de produção musical, aconselho conhecer os meus cursos, que eu vou deixar o link aqui embaixo. Se quiserem me seguir nas redes sociais, Facebook, Instagram, também vou deixar os links aqui embaixo. Qualquer dúvida, sugestão, deixem aqui nas perguntas. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Forte abraço, até a próxima. Tchau!